Vamos ver o que é que teremos de novidades. Boa tarde, Haroldo. Olha o botão, senão vai pegar o botão. Agora eu tenho que me acostumar. Boa tarde, Haroldo. Boa tarde, Edson. Boa tarde a todos os ouvintes do Super Show da Tarde. E assim, é uma satisfação novamente estar aqui. E você falou uma coisa que nos preocupa muito. Essa questão do clima, da condição climática que estamos vivendo aqui. E assim, Edson, isso é um fator que a gente vai até comentar sobre isso, que está chegando o Dia Nacional das Florestas e do Clima. Uma coisa está relacionada com a outra, Edson. A floresta está relacionada com o clima e o clima é regulado pela floresta. E uma coisa que a gente passa aqui em nossa região é um desmatamento, né, que é uma situação que tem que estar é alarmante e todos nós temos que fazer algumas coisas que possam até evitar tal coisa, sabe, Edson? Isso é uma das questões preocupantes. Nesse calor, principalmente, a coisa tá braba. Fico andando aqui pelos arredores de Belmiro Gouveia e vejo que a nossa vegetação está muito castigada. Há muito, as plantas, só as craibeiras e os ipês que sobrevivem com força total, né, Haroldo? É porque vê só, a natureza, Edson, é muito inteligente, porque assim, ela vem de centenas e até milhares de anos de adaptação. E ela já se adaptou à condição climática. Que isso é o que? São as árvores nativas. As árvores nativas, como até a gente falou até nos outros programas, elas são essenciais, são adequadas e elas conduzem até o seu desenvolvimento e a condição climática da forma mais natural possível e na forma que elas estão adaptadas. Então essa é uma grande facilidade, entendeu, que as árvores nativas têm, e por isso que a gente tem cada vez mais, Edson, de preservar essas árvores, porque com elas aí a gente vai poder ter uma condição climática melhor. Eu, assim, Edson, fazendo uma pesquisa, até como você é daqui da região, e as pessoas mais antigas, todos falam que aqui em Delmiro Gouveia sempre teve assim, sempre foi quente, isso aí é fato. Mas assim, nunca foi tão desregulado o clima como está sendo agora. Agora a gente vê assim, chuvas torrenciais em curtos períodos. E isso é o que? Quando a gente vai olhar ao redor, como você mesmo citou, o desmatamento. Né? A gente vê que o Canal do Sertão está vindo aí e a cultura nossa é o que? É desmatar a nossa vegetação, a nossa floresta. Nós temos uma floresta aqui, sabia, Edson? É uma floresta branca chamada da Caatinga, que é uma floresta de plantas nativas que ela é adaptada à nossa condição climática. Então, essa floresta nossa, ela está sendo devastada. Por quê? As pessoas não veem o valor que ela tem, né? E assim, a gente acaba, assim, eu vi pessoas, Edson, de querer desmatar, derrubar uma árvore porque suja a sua calçada. Mas como a gente falou em outro programa aqui, a árvore ela tem muitos benefícios. E imagine uma floresta, um conjunto de árvores, né? Então esse benefício é mútuo, né? A gente sabe que onde se tem árvore, se tem chuva. Exato. Esse é fato. Quando você desmata, quando você coloca uma vegetação não nativa, aí esse clima ele acaba se desregulando. Entendeu? Isso é uma questão, com o passar do tempo, aí a região vai perder a sua condição climática e vai ficando um pouco mais seca, um pouco mais quente e ter esse descontrole que está isso no planeta todo, Edson. Isso. Todo o planeta está passando por isso. Ontem, até vou citar que a Bandeirantes o grupo Bandeirantes era totalmente contra a questão do aquecimento global. E ontem eu vi uma citação de um âncora da TV que ele praticamente afirmou, né, que a condição do aquecimento global, toda essa devastação climática que estão vivendo aqui. Então eles já estão mudando o paradigma deles, né? E tirando isso, Edson, é até um tema de nossa pauta aqui, Edson, o que é clima. Clima. Né? Bem, clima é um fenômeno. É bom a gente diferenciar o que é tempo e clima. Aí tem, lá vem a previsão do tempo. A previsão do tempo é aquela coisa momentânea.
O clima é aquela coisa já mais extensa, que você já tem as 4 estações do ano. O clima, assim, é um fenômeno natural que é associado, assim, com a variação da atmosfera, né, da umidade do ar, da temperatura. Tudo isso é um conjunto, né, que compõe, né, a questão do clima. O clima tem os fatores biológicos, né, que é a fauna e flora também, que ajuda na questão do clima local. Aí tudo isso é clima. O clima é o seguinte, o que estamos passando aqui, né, temos aqui o semiárido. Então, nosso clima, né, aqui é o sertão, é o semiárido, então a gente tem que entender essa característica. Aí, o tempo é quando está chovendo, né, aí tem uma chuva, aí o tempo está chuvoso, o tempo está nublado. Isso é o tempo, que é uma questão mais momentânea. Então, o clima é uma questão que dá a característica do lugar. Semiárido, porque é um clima seco, não é isso? Com Quente. muito quente, né? Verdade. E assim, e até parece que o sol fica até mais perto aqui da gente, né? Isso É verdade. Inclusive, eu tô assistindo você aqui ao vivo. Ah, que bom. Que bom, né? Então, assim, mandar um alô pro pessoal do Instagram, né? Que a gente deixa eu fazer uma transmissãozinha ao vivo, né? Porque depois que você transmite ao vivo, fica arquivado. A galera vai acompanhar depois. Isso é importante. Que É bom, verdade. né? Bom, É bom pra gente fazer a divulgação, né? O clima. O clima é muito preocupante, realmente, Haroldo. Nós estamos numa região que, eles comparam a África. A África é árida. Aqui já estamos no semi. E isso quase. é uma preocupação muito grande. Edson, você falou bem, a África é árida e nós já estamos quase lá. Então, se a gente devastar nosso bioma caatinga, como a gente tá, como as perspectivas, não é, de assim que está se projetando aqui até no cenário até nacional, no cenário que está se projetando aqui no Brasil, então a gente corre o risco, né, de devastar praticamente todo o restinho de bioma que a gente tem. Um dado interessante, Edson, o município de Almiro Gouveia, isso há 2 anos atrás, uma pesquisa que teve, foi considerado um dos municípios que mais desmatou o bioma caatinga. Isso aí foi no bioma caatinga, que engloba praticamente todos os estados do Nordeste. Então foi feita uma pesquisa qual é o município que mais desmatou. E dentre eles estava o município de Almiro Gouveia. E assim, isso é um dado alarmante que a gente não quer estar nele. Né? É verdade. E a gente tem que se conscientizar e trabalhar para sair, né? Para mudar. Né? E isso aí a gente vê também o novo Código Florestal, Edson, que garante deixa com que ainda praticamente 80% desse bioma seja devastado. Por quê? Não existe uma política nacional de proteção ao nosso bioma. Então, Edson, esse é um dado preocupante. A gente tem que lutar agora para ter uma política, nem que seja estadual, de proteção do bioma caatinga, porque é um bioma nosso, é endêmico, só tem aqui no Brasil. O Brasil tem política para proteção da Mata Atlântica, da Amazônia, né? E está se construindo outras políticas, mas a política de proteção à caatinga é inexistente. Então, isso é um equívoco que a gente tem que consertar. Como é que a gente pode consertar? Nossos representantes, né, aí no legislativo podem também levar isso como pauta. Vou até passar para alguns isso aí como pauta e quem sabe a gente pode ter uma política de proteção à caatinga bem mais eficiente. Aí está. A segurança da nossa caatinga que está ameaçada e claro, olha, Haroldo, eu estou sentindo muito falta de árvores grandes aqui na região. Está muito desmatada da Almiro Gouveia. Está muito desmatada. Perfeito. Perfeito, Edson. E assim, a preocupação é o quê? Que o bioma caatinga, ele tem uma característica de ser assim, de não ter espécies grandes. Entendeu? Isso aí é uma característica dele. Aí, por não ter essas espécies grandes, a gente às vezes fica achando, então não é uma floresta, então não tem. Mas tem. Quando a gente olha uma barriguda, um angico, a caraibeira que você citou aqui no começo, né, da nossa fala, são espécies grandes. Agora, a nossa característica
sabe, Edson? Realmente é de espécies mais arbustivas, menores. Mas quando o bioma caatinga ele fica preservado, ele realmente essas árvores elas tendem a se desenvolver, não é? A gente fez uma trilha a semana passada, né? O meu amigo Felipe e o Flávio, a gente foi lá na uma trilha do Povoado Cruz e assim a gente viu que nos fragmentos que tem lá de mata, a mata ela tem um desenvolvimento melhor. E ao lado, quando vem a agricultura, né, a gente já vê um desenvolvimento diferente. Então esse é o cuidado que a gente tem que ter. E a gente entender também que a nossa característica aqui no local realmente é esse tipo de vegetação que é importante para nós. A vegetação caatinga, por mais assim, se for olhar na questão beleza, tem algumas pessoas que criticam e questionam, mas ela tem a sua beleza própria. Né? Principalmente algumas pessoas que vêm de outras regiões, elas não conhecem. Eita, como aqui é seco. Mas aqui é seco, mas se cair um pinguinho de chuva, aí essa muda completamente, fica tudo verdinho. Isso aí é a adaptação, né, do clima, né, que a gente, do nosso bioma, né, só quer um pouquinho de água para ele mudar um pouquinho, para ele já mostrar toda a beleza que tem. Então a gente tem que valorizar o nosso bioma caatinga, que é único e é nosso, entendeu, Edson? É verdade. A nossa caatinga é nossa, mas muita gente ainda entende como uma planta, uma vegetação que parece que não dá muita alegria. Para mim dá, porque eu vejo cada coisa bacana, chique-chique, croá, palma, tudo. E as flores, Edson, as cactáceas, elas têm umas flores muito bonitas. Verdade. E é assim, tem o cacto mesmo, o mais comum que a gente tem. Tem até uma aqui na praça de Delmiro Gouveia. É uma flor branca e só abre à noite. É lindo. Né? E assim, e você só tem uma oportunidade de ver. Então é importante a gente ter esse carinho, né, pelo nosso bioma, porque assim, é muito bonito. A barriguda, que é uma árvore que está em extinção, Edson e ouvintes. Se a gente puder plantar uma barriguda no quintal da nossa casa, você está fazendo um bem muito grande. Então, por isso ela está em extinção. E tem uma flor branca, uma flor muito bonita. E assim são árvores que são símbolo de resistência mesmo, símbolos de adaptação, e símbolo até da nossa região. Então é importante a gente continuar lutando, porque o nosso bioma, a nossa região, ela passa por uma preocupação muito grande. Qual é? A desertificação. O que é isso? É quando o solo ele deixa de ser produtivo, ele deixa de ter condições de ter uma planta para virar um deserto, para virar um local seco, somente com o solo, né, e principalmente salinizado. Então essa é uma das lutas que temos que ter, né, que assim, o nosso bioma corre esse risco, pode virar uma savana, outra questão, e pode também ficar desertificado. Ficando desertificado é questão de vários anos para poder ser recuperado. Então essa é uma das preocupações, a gente tem que valorizar o bioma caatinga. Se nós pudermos evitar que ele seja desmatado, vamos fazer isso, porque isso aí não é para nós, sabe? Isso é para as futuras gerações. Já pensou o pessoa ter um filho, dizer, eita pai, o que era uma barriguda, o que era uma caraibeira, o que era um cacto, e o que era um coroa de frade, que está em extinção também o cacto coroa de frade. Aí você não tem onde mostrar, porque a vegetação nativa foi desmatada, foi suprimida por questão da mera vontade humana. Né? Então, isso é uma das questões que eu fico colocando, fico até refletindo, sabe, Edson? Até quanto tempo nós somos evoluídos? Porque a gente é evoluído, mas a gente desmata. A gente é evoluído, mas a gente polui. A gente é evoluído, mas a gente faz queimada. A gente é evoluído, mas a gente usa agrotóxico, que tem até uma palestra amanhã sobre agrotóxico. Um deputado lá de Brasília me fez o convite, uma pena que eu não vou poder estar participando, mas o agrotóxico que no Brasil, Edson, uso desenfreado. Tem agrotóxico que é proibido no mundo quase todo. Aqui no Brasil, o pessoal
Usa. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que ser revisto, a gente tem que pensar, a gente tem que ver o que realmente vale a pena. Né? E puxando um pouquinho a agrotóxico, eu acho que já vou pegar aquele tema da pauta, né? O vegetariano, né? É verdade. Dia 1 de outubro, o dia do vegetariano. E o que é isso? A pessoa que se alimenta de vegetais, né? Não usa nenhum tipo de, assim, de alimento animal. E assim, isso é uma cultura, sabe, Edson? Isso. Você não é somente você se alimentar, mas também os produtos que você utiliza não devem ser provenientes de vida animal. Né? Até o shampoo, a escova de dente. É uma, assim, é uma filosofia muito rica. Né? E assim, e que valoriza muito a questão, porque o natural ele tem como nos dar todos os recursos que a gente precisa. Na verdade, o ser humano ele já nasceu para ser para comer fruta mesmo, você é herbívoro, né? Vê os nossos dentes, né? Nosso dente não é fiado. E a gente come carne, né? Isso é uma questão a, a se até essa reflexão, né? Tem até uma contribuição aqui no Instagram, né? Ó, a Anvisa liberou mais de 14 tipos de agrotóxicos no Brasil. Essa aí foi a Mônica Chaves, né? Mandar um beijo para ela, né? Minha companheira tá acompanhando a gente aqui pelo Instagram e mandou até uma contribuiçãozinha aqui, né? Porque a Anvisa, né? Que é o órgão de fiscalização, acabou liberando. E assim, essa questão que a legislação nossa ela é muito boa, Edson, mas também a interpretação dela que deixa algumas brechas, aí que faz que com todo esse contexto, né, faça com que a gente tenha em risco algumas questões importantes, principalmente o meio ambiente. Né? E voltando a falar do vegetariano, ele tem todo o cuidado até na questão do agrotóxico, que ele não utiliza alimento que provém de agrotóxico. Isso é importante. Né? A gente eu acho assim, até a qualidade de vida, né? Porque até uma conversa que eu converso muito até com Mônica mesmo e com outros amigos, porque é o seguinte, o que é que a gente está se alimentando? Por que é que tem muitos casos de câncer aí? Porque aí tem pessoas que têm uma qualidade de vida muito abaixo e têm se alimentado. Como é que a pessoa se alimenta? Né? É complicado, Edson. Por isso que a gente tem que valorizar ainda mais essas filosofias, né? Porque são filosofias que elas são sustentáveis e elas conseguem, assim, você consegue ter uma projeção de daqui a 100 anos você tá com essa filosofia ativa. Agora, se você pensar no agronegócio, Edson, você não pensa daqui a 100 anos tá o agronegócio aí, né? Porque assim, o agronegócio quer sempre mais terra. E quando ele exaure a terra, vai ir para outra. Aí quando você vê já uma filosofia mais do contexto mais vegetariano, o orgânico, quando você vê uma filosofia nesse sentido, aí a gente pode, né, pensar que daqui a 100, 200 anos vai estar, porque assim, tem um cuidado com a terra, né? E é isso, né, que a gente tem que ter essa preocupação. Eu queria que, assim, a gente, agora o problema também, Edson, que é difícil, né, a gente ter acesso a esses alimentos mais naturais, é um pouco mais caro, mas vale a pena, porque se a gente olhar em longo prazo, vai dar uma qualidade de vida melhor, muito melhor para você. E tudo isso pode ser tido aqui na Caatinga, né? Outra contribuição aqui, né, no Instagram, a maçã, isso foi até um trocadilho que foi feito aqui, né, que a Mônica mandou, que é assim, praticamente a gente come a maçã que foi envenenada, né, pela Branca de Neve. A questão dos agrotóxicos, praticamente a gente está sendo envenenado aos poucos. Né? Então isso aí foi uma alusão, foi muito bem colocado esse trocadilho, e literalmente é isso, a gente está se envenenando aos poucos. E o pior, Edson, estamos envenenando nossos filhos. Já pensou, cara? Edson, é de ficar assim, sem dormir à noite, quando você pensa que
esse alimento que você está dando para o seu filho está também envenenando ao mesmo tempo. Mas a gente tem que evoluir, a gente tem que crescer e a gente tem que achar algum meio mais sustentável de, assim, da gente viver. Como é que a gente vai viver de forma sustentável se a gente não está nem se sustentando agora, a gente não está pensando no futuro, né? O passado ensinou muito pra gente, sabe, Edson? E a gente acaba não seguindo, né, os conselhos dos antepassados. Este é o Haroldo Almeida. Ah, rapaz, o meio ambiente hoje foi demais. Bom, no próximo programa, o que é que você vai trazer pra gente? Bem, Edson, eu estou pensando em trazer algumas... Porque o desastre de Mariana, né, lá do Espírito Santo, ali, a Samarco, fez 3 anos. Isso, 3 anos já. E, assim, eu queria falar um pouco, né, sobre isso, bem rapidamente, e alguns outros informes, né, sobre a questão ambiental. Aproveitar, Edson, assim, agradecer pelo espaço, né, e dizer que a gente está aí à disposição. Se tiver mais algumas contribuições, o pessoal pode mandar aí pra gente, que a gente vai conversando e a gente vai esclarecendo na medida do possível. Entendeu, Edson? Valeu, Haroldo. Até segunda. Muito obrigado. Valeu. Valeu. Mano Walter no Super Show.